Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre todos vocês, todos nós, povo do Senhor, presentes aqui, os que estão em casa. Que Deus fortaleça a vida de todos nós, nesse instante em que vamos acompanhar a reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. E eu gostaria de convidá-los todos para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo de número 14. Evangelho de João, o capítulo 14. E nós vamos fazer a leitura dos primeiros 15 versículos deste capítulo. Ele faz parte das instruções de Jesus naqueles últimos 5 dias em que ele passou desde a exaltação da multidão até o pedido de crucificação da multidão. Entre esse intervalo, Jesus Cristo passou então ministrando especialmente aos seus discípulos, porque ele os deixaria, iria para a cruz. E é importante esse discurso por esta razão, porque esse discurso faria parte de toda a convicção que os discípulos precisavam enquanto Jesus estava sendo entregue à cruz. Vamos acompanhar a leitura? João 14, de 1 a 15. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Pai bendito, nós estamos diante de Ti, da Tua palavra, e nós queremos suplicar que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos fortaleça com a Tua graça e sabedoria, e que o Teu Espírito nos edifique, nos construa, nos fortaleça, e que a nossa fé seja exercida inteiramente no poder do Senhor, na pessoa do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para os 4 evangelhos, são poucas coisas que os 4 contam. Uma das razões é que, eventualmente, as fontes de Mateus, Marcos e Lucas são fontes muito próximas
e, de certa maneira, eles têm uma engrenagem pela qual eles funcionam juntos. Então, embora cada um tenha objetivado apresentar o Evangelho para um público diferente e, portanto, mostrou assim a sua personalidade, mostrou assim o seu foco, nós vamos encontrar a multiplicação dos pães, a primeira, porque Jesus fez duas, a primeira multiplicação dos pães e a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos 4 evangelhos. Capítulo 12 de João vai nos dar uma visão bem mais sucinta, bem menos detalhada acerca da entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo. Mas João vai acrescentar algumas informações da intimidade dos discípulos que efetivamente mostram que os discípulos de Jesus não estavam compreendendo tudo o que estava acontecendo. Eu não sei se eu compreenderia se estivesse naquele tempo, por isso não posso julgar aqueles nossos irmãos. O texto do capítulo 12, o verso 16, diz assim: os discípulos a princípio não compreenderam isto, a entrada triunfal. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Em outras palavras, nós podemos perceber que Jesus Cristo praticamente estava sozinho nas coisas que ele estava vivenciando. A gente sabe que havia uma tradição naquele tempo, baseada nas promessas do Antigo Testamento, da expectativa, como foi dito pelo pastor agora há pouco, de um Messias político, um Messias que livrasse Israel dos seus inimigos, dos seus adversários, daqueles que os subordinavam, e eles se tornariam de volta uma nação autônoma, como nos tempos de Davi e de Salomão. Essa era a expectativa também dos discípulos. A gente encontra situações, por exemplo, em que a mãe de João e de Tiago chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu quero fazer um pedido. Ele diz: pode fazer, qual é o pedido? Eu quero que um filho meu fique à tua direita, outro à esquerda. Então ele diz: mas eles podem beber o cálice que eu vou beber? Claro que podem, eles podem tudo, eles são os melhores filhos do mundo. Eu estou inventando essa história. Mas eu estou com esta história recordando que eles estavam considerando a possibilidade de Jesus Cristo se impor como um líder grandioso que ia, de fato, dominar, ia mandar em Pôncio Pilatos, ia expulsar os soldados romanos do território. Eles estavam imaginando alguma coisa assim, até porque as profecias do Antigo Testamento não apontavam necessariamente para um Messias sofredor, a não ser poucas passagens. Era mais comum perceber as passagens triunfalistas, de vitória e tal. Mas isso está designado para os dias finais, e não para hoje, e não para aquele tempo, e não para aquele momento. Porque aquele momento, como disse minha esposa, era inédito. Nunca houve e nunca haverá outro momento como aquele em que Jesus Cristo se apresenta como o Messias para ser morto. Não é? Então é uma contracultura de tudo quanto os judeus naquele momento estavam pensando. É absolutamente diferente. E nós podemos perceber no relato do Evangelho de João que
a multidão ficou bastante inflamada com a ideia de Jesus Cristo como o Messias, e recordando o Salmo 18, recitou isso durante aquela procissão que fez, não é? Na frente de Jesus, atrás de Jesus, Jesus no meio daquele burburinho de gente e pessoas dizendo Hosana, não é? Salva-nos Deus, não é? Mas o que de fato se verifica aqui é que a multidão tinha sabido de Lázaro. E o texto nos mostra, lá no capítulo 12 ainda, que no versículo de número 18, ou melhor, do 17 ao 18, e diz assim, do capítulo 12: dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, Jesus, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Quer dizer, está aparecendo aqui uma pessoa que ressuscita até morto, não servirá ele como Messias? Então, talvez esse tipo de pensamento esteja presente na multidão, quer dizer, as pessoas atraídas por esses sinais, por essas coisas tão fenomenais que Jesus Cristo fez, especialmente na vida de Lázaro. Não é? Quer dizer, olha, ressuscitou morto. Então, talvez caiba bem dizer Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O que a gente verifica é que Jesus Cristo chegou em Jerusalém, não ficou muito tempo ali, não é? Como nós vimos hoje de manhã na pregação, Jesus Cristo chorou sobre Jerusalém, porque Jerusalém não compreendia nada, não aceitava a sua pessoa como Messias no sentido das profecias integralmente, só uma parte. Ele estava sozinho. Nem os seus discípulos o acompanhavam no seu raciocínio. Então, para rebater aquela imagem de Messias vencedor, João registra o fato de que Jesus Cristo reuniu os discípulos e começou a lavar os pés deles. Essa era uma atitude não de um Messias, mas de um escravo. E Pedro sentiu tanta dificuldade com isso, porque ele diz assim, o senhor vem me lavar os pés? De jeito nenhum. Eu não aceito isso. Diz assim, bom, se você não aceitar, você não tem parte comigo. Então vamos fazer o seguinte, me lava os pés, me lava a cabeça, me lava as mãos, lava tudo. Ele disse, não, você já está lavado com aquilo que eu tenho dito a você, você já é meu discípulo, já está tudo certo, basta apenas que te lave os pés, porque isso indica a ideia de uma confissão, de assumir que Jesus Cristo é o Senhor. E ele pergunta para todos eles, vocês viram o que eu acabei de fazer? Se eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. É assim que eu quero que vocês vivam. Porque vocês me chamam de mestre, e eu sou mesmo. Mas vocês devem seguir o meu exemplo. E vocês devem vivenciar o que eu fiz no cotidiano de suas vidas. E é então, a partir desta situação, que naquele ambiente, Jesus afirma o seguinte, um de vocês vai me trair e outro vai me negar. De jeito nenhum, Senhor, eu vou contigo até a morte, eu sou capaz de morrer por ti. Não, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus estava sozinho. Mesmo estando
sobre um jumento para cumprir a profecia, mesmo mostrando a sua divindade, mesmo mostrando a sua humanidade, Jesus Cristo estava só. João começou seu evangelho dizendo assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eles não conseguiram compreender Jesus Cristo, e eu acredito que se nós não tivéssemos a revelação do Espírito Santo, nem nós compreenderíamos. A gente só sabe, só aceita esses fatos todos porque a gente conhece a história toda, e porque o Espírito Santo nos convenceu, e porque Ele trouxe à luz, então, a obra de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, começou a conversar com eles, e João lembrou-se do discurso de Jesus, que vai desde o capítulo 14 até o capítulo 16, e nesse discurso de Jesus, que foi uma conversa, que foi um ensinamento assim, à roda da mesa, provavelmente, não é? Lá naquele cenáculo, lá naquele momento de introdução da ceia do Senhor, talvez Jesus Cristo então disse muitas coisas importantes acerca da vida cristã, acerca do Espírito Santo, acerca da eternidade. Ele falou muitas coisas ali, mas eu queria meditar com vocês naquele versículo que a gente conhece muito bem, quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ali Jesus Cristo começa a mostrar para eles que Ele não é um Messias político, Ele não é uma pessoa que vai transformar o reino de Israel. Ele está cortando as esperanças messiânicas daquele povo de uma maneira a mostrar para eles a verdadeira missão que ele tem. Vocês podem ver pela leitura do capítulo 14 que Tomé disse assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Quer dizer, há uma porção de coisas que fazem com que a vida deles seja ainda de olhos vendados para as realidades espirituais que vão acontecer. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, ele disse assim: o que eu estou fazendo agora você não compreende agora, mas você vai compreender depois. E a Bíblia afirma claramente que depois que o Espírito Santo veio no Pentecostes, eles começaram a compreender tudo. E eles começaram a reinterpretar o Antigo Testamento, não mais no estilo judaico de compreensão, mas agora no estilo judaico-cristão, porque foi introduzido o Evangelho de Cristo e agora eles começaram a pegar as passagens do Antigo Testamento e trazer à luz de Cristo. E isso proporcionou o entendimento que nós temos hoje. Quando falamos disto aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus Cristo estabeleceu uma condição que está no fim do versículo: ninguém é salvo a não ser por Jesus Cristo. Não tem religião que resolva esse problema. Não tem pessoa no mundo que resolva esse problema. Não tem profeta, pregador, apóstolo da contemporaneidade que resolva esse problema. Não dá para confiar em nenhum ser humano, exceto o Filho de Deus encarnado. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João vai declarar que as pessoas que vão ao Pai, eu vou entrar aqui numa polêmica, mas Jesus diz que as pessoas que vêm até Ele são dadas a Ele pelo Pai. Todo aquele que o Pai me dá,
esse virá a mim, e de modo algum o lançarei fora. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, quando Jesus está falando, ninguém vem ao Pai, senão por mim, ele está afirmando, ninguém que o Pai deu a mim, vai ao Pai sem mim. E a partir dessa postura de Jesus Cristo, eu quero pensar aqui nessas coisas de o que é o caminho, o que é a verdade, o que é a vida. E o caminho, eu quero fazer um estudo assim, paralelo com Hebreus, porque vai me ajudar bastante a esclarecer aquilo que o texto sugere. E então, vejam lá, quando se fala do caminho, que caminho é o caminho de Jesus? Que caminho é o caminho de Jesus? Jesus está indo, dali a alguns dias, para a cruz. E foi ele quem disse, se alguém quer vir após mim, negue-se. Negue a si, a cada dia. Tome a sua cruz e siga-me. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que é necessário a gente abrir espaço totalmente para ele, crer somente nele, não aceitar nenhum mérito próprio, não aceitar nenhuma qualidade própria, admitir todos os defeitos e a impossibilidade de nós nos salvarmos, e a cada dia padecermos a pecha de sermos crentes, como ele padeceu. Ele disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, perseguirão a vós. Se a mim disseram mal, vão dizer mal de vocês. E assim vai, e assim vai. Quando olhamos para Hebreus, eu gostaria que você fosse com a sua Bíblia para lá. Hebreus, o capítulo 10, os versos 19 a 22, nos mostram como é que é esse caminho. Hebreus 10, de 19 a 22. Olha o que diz o autor aos Hebreus. Ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aqui você tem elementos que é o tomar a cruz. Aqui você tem elementos para dizer o sangue de Jesus Cristo é o caminho. Aqui você tem elementos para dizer, olha, o sacrifício vicário de Jesus Cristo é o único caminho. E ao mesmo tempo, o autor aos Hebreus diz assim, que nós podemos entrar por esse caminho no lugar reservado ao sumo sacerdote do Antigo Testamento, que era o Santo dos Santos. Mas não no lugar figurado do templo ou do tabernáculo, e sim face a face com o Senhor. O crente do Novo Testamento, então, nesta via única, neste único caminho,
possível, que é a pessoa de Jesus Cristo, ele vai dar direto na presença do Deus Todo-Poderoso, Onipotente, e Redentor e Criador de todas as coisas. Por meio de Jesus, um crente fala com o Criador do universo. Direto, sem escala. Mas o que é magnífico é que, ao lado desta ação graciosa de Deus, o autor aos Hebreus mostra que este caminho é um caminho complicado. E Jesus Cristo disse: olha, o caminho é apertado. O caminho é cheio de obstáculos. O autor aos Hebreus nos mostra aqui que nós temos esse grande sacerdote sobre a casa de Deus, então nós devemos nos aproximar com coração sincero. Em todo tempo, um coração transparente, em todo tempo, um coração que confessa com facilidade a fragilidade, a fraqueza, a incapacidade de entender, a incapacidade de viver pela fé, a incapacidade de nós sermos crentes o tempo todo. Com coração sincero, em plena certeza de fé e com o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Isso são símbolos do processo de conversão, os símbolos de processos de entrega incondicional para o cristianismo, para a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o caminho. Jesus não aponta para o caminho da rebelião como Barrabás. Jesus não aponta para o caminho da negociação política para que o cristianismo tenha liberdade de expressão. Jesus aponta para o caminho da entrega incondicional, como ele fez com o Pai. O nosso caminho hoje, irmãos, é um caminho difícil e cada vez mais difícil. Porque nós temos sim o nosso Redentor como nosso guia, como nosso Salvador, como nosso protetor, como nosso instruidor. Nós temos todas as coisas acontecendo e a nossa rendição integral a Ele. O que é bonito de se ver na Escritura é que para esse caminho Ele nos acompanha. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos pelo próprio esforço. A nossa responsabilidade existe. Nós temos que nos desvencilhar, como diz Pedro, das coisas que impedem o desenvolvimento da nossa fé. Mas nós sabemos que temos um intercessor, um mediador, nós temos um salvador, nós temos uma pessoa que nos puxa pela mão neste caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Mas Jesus disse: eu sou a verdade. E o que é a verdade? Bom, há muitas afirmações bíblicas a respeito do que é a verdade. Por exemplo, Deus é amor. É uma verdade, porque a Escritura está declarando isso. Mas no contexto do que Jesus Cristo está dizendo, a verdade não é apenas um atributo divino, não é sabermos dos atributos divinos. A verdade é que existe uma aliança. Como assim? Bom, eu poderia ir por uma vertente aqui do apóstolo Paulo, que disse que todos os que são da fé são filhos de Abraão. E Abraão recebeu a seguinte fala de Deus: eu serei o seu Deus e o Deus da sua descendência no decurso das gerações. Eu poderia ir
pela vertente que mostra que o Senhor, desde o começo, prometeu esmagar a cabeça da serpente pelo filho da mulher, pela semente da mulher. E mostrar ali que Jesus Cristo estava sendo predito, profetizado ali, e para a serpente, não era nem para Adão, nem para Eva, era para a serpente que ele estava sendo profetizado ali. Nós podemos perceber, então, que Deus funciona na base de um contrato. E é muito interessante pensar no contrato, porque é um contrato unilateral. Eu quero salvar uma pessoa, então eu vou dar o meu filho em troca dessa pessoa. Quando chegar o dia da existência dessa pessoa na terra, eu vou convencê-la. E ela vai querer confessar Jesus. Por livre e espontânea vontade. E eu serei o seu Deus eternamente, de maneira que eu a chamei antes que o tempo existisse e eu vou mantê-la depois que o tempo terminar. A aliança consiste exatamente nisto, neste contrato que Deus faz com pecadores, paga o resgate deles e se mantém fiel a eles, a despeito da infidelidade deles. Se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Olhando para a história de Israel, a gente verifica que eles aprenderam uma série de verdades, mas eles não levaram as verdades a sério. E por isso eles foram recusados. Vamos para Hebreus outra vez. Ainda no capítulo 10. E ele vai mostrar o contraste que existe entre a aliança do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento, como verdade. Capítulo 10 de Hebreus, versículos 11 a 18. Ele diz assim, começando no verso 11, Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Essa é a verdade. A verdade para o cristão é esta: Jesus Cristo se ofereceu uma vez só. Não teve necessidade de muitas vezes. O sacrifício que Jesus Cristo fez é eficaz para sempre. E o interessante é que vem outra verdade aí. Ele assentou-se à destra de Deus. Onde é que Jesus está? Ele está à destra de Deus. E nós nos apegamos a essa afirmação mediante a fé. E confessamos que esta é a verdade. Quando nos dizem assim, o mundo está um caos, o mundo está desordenado, você diz, não está não. A despeito de nós não entendermos os nossos tempos, o nosso Salvador exerceu a morte vicária uma vez só, e está assentado à destra de Deus. E como diria Paulo em 1 Coríntios 15, ele está governando todas as coisas e ele está subjugando cada inimigo. E o último inimigo a ser subjugado é a morte. Quando ele subjugar a morte, então ele voltará. É nisso que a gente tem que professar a nossa confiança. É nisso.
crentes professam a sua confiança nesta verdade. E o autor aos Hebreus diz assim, que Jesus Cristo aguarda daí em diante, verso 13, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Outra verdade que se apresenta aqui é que enquanto nós estamos neste nosso corpo mortal e fraco, a verdade é que nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor para nos tornarmos segundo a imagem de seu Filho, queiramos ou não queiramos. Alguns vão receber mais puxões de orelha do que outros. O apóstolo Paulo, quando falou disso, ele disse que tem gente que faz obras de ouro, prata e pedras preciosas, enquanto que outros fazem de madeira, feno ou palha. Só que o critério de Deus para analisar as obras dos convertidos vai ser o fogo dele. Então eu já posso me imaginar com os poucos cabelinhos que ainda me restam, todo chamuscado, entrando na presença do nosso eterno Deus, por conta das obras que eu fiz enquanto crente. Não é? Isso é uma coisa para ser acreditada? Claro que é, porque é a verdade das Escrituras. Jesus Cristo é essa verdade. Jesus Cristo é esta pessoa. Então ele diz assim, com uma única oferta, verso 14, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Que tipo de verdade é essa? A verdade é que em Cristo nós estamos justificados. A verdade é que em Cristo as leis do Senhor são postas dentro do nosso interior. Nós não agimos mais por lei que vem de fora, nós agimos agora por lei que vem da Escritura e do Espírito de Deus. Quando o apóstolo Paulo falou dessa ação do Espírito Santo na vida das pessoas, ele acabou dizendo que o fruto, a manifestação, a presença, o efeito do Espírito Santo na vida de uma pessoa é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele disse que contra essas coisas não há lei. Em outras palavras, a verdade é que em Jesus Cristo uma pessoa é transformada de tal maneira que ela pode sim estar ciente da mediação de Jesus Cristo, estar ciente sim de que ela vai ser conduzida à vida eterna, de que ela sim vai ser perdoada dos seus pecados, que ela sim vai ser restaurada na sua vida espiritual. Essa é a verdade. Eu posso dizer, olha, a lei da gravidade é verdadeira. Tudo bem. Só que o crente não se fixa apenas naquelas coisas que já estão comprovadas cientificamente. Ele avança e ele crê nas verdades espirituais que estão expressas na Escritura. E Jesus Cristo diz assim, eu sou a verdade. Eu represento todas estas coisas que vocês estão ouvindo. Primeiro o caminho da cruz, agora a verdade de que nós estamos numa aliança com Deus que não se desfaz.
E a última coisa é a respeito da vida. Quando a gente fala da vida, a gente tem que lembrar que o próprio João disse assim, Jesus é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas. E Jesus Cristo diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Tem muita gente que diz assim, eu tenho que ter saúde, porque Jesus disse que eu vou ter vida abundante. Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter recursos neste mundo, porque Jesus disse que eu vou ter vida abundante. Não, mas a vida abundante não é essa. A vida abundante não é essa. Não é essa. Se vocês olharem, por exemplo, para Jó, Jó sofreu tanto, não foi? Tanto que sofreu. Mas qual era o objetivo de Jó sofrer tanto? Eu acho que, é opinião pessoal, eu acho que era aquela experienciazinha que ele registra no capítulo 42. Antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, e eu me abomino, eu me arrependo no pó e nas cinzas, porque eu falei tanta bobagem a teu respeito. Eu não te conhecia direito. Eu posso afirmar com toda a clareza que apesar de Jó ter sofrido tanto, ele tinha vida abundante. A gente só vê a vida abundante dele quando a gente vê que ele tinha 14 filhos, não sei o quê, tinha um mundo de coisas. Mas não. Porque ele nunca foi desamparado pelo Senhor. E ele serviu de sacerdote para aqueles amigos lá que ficavam ditando regras a respeito de Deus. A vida abundante, volta lá para Hebreus, por favor, capítulo 10. Dá uma espiada no que o autor fala dos versos 23 a 25 e depois de 35 a 39. Ele estava falando com crentes que estavam querendo desanimar. Então ele diz assim, capítulo 10, de 23 a 25, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Alguém quer duvidar de Jesus Cristo? De que Ele é a vida? Você quer duvidar disso? De que Ele é a vida? E quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o quê? O dia se aproxima. Nós estamos cada vez mais perto do retorno do Senhor Jesus Cristo para que a nossa vida continue. Na presença de Jesus. Então a vida não é só as bênçãos temporais, as bênçãos de hoje, o emprego, a saúde física, o bem-estar familiar, não é isto. É que isso se prolonga, invade a eternidade. Jesus Cristo é essa vida. E quando o autor aos Hebreus fala no capítulo 10, versos 35 a 39, ele diz assim, no 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos como dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que isso quer dizer? Quer dizer que um crente
em Cristo é um crente que tem uma expectativa de vida aqui, mas a sua confiança está muito mais na vida que Jesus ofereceu pela eternidade afora. Não tem medo de morrer. Sente-se desconfortável, né? Todo mundo se sente desconfortável diante da morte porque ela não é natural. Mas não tem medo de morrer. Se você tem medo de morrer, só Jesus Cristo é a vida. Se você não crê nele, você não tem esperança nenhuma. Vai viver eternamente, sim, mas no lago de fogo e enxofre. E eu não quero isso para você, não. Eu quero que você se lembre disso. Jesus disse: eu sou o caminho. E o caminho é da cruz. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. A verdade da aliança que Deus faz conosco para sempre. Eu sou a vida. Aquele que tem a bênção de te segurar pela mão quando você falece, parte desse mundo para a eternidade. E você estará com Ele. Vocês podem imaginar, então, como foi esse discurso para os discípulos. Vocês acham que eles compreenderam? Ainda não. Eles estavam disputando entre eles quem seria o maior. Mas quando o Espírito Santo veio, aí eles foram esclarecidos. Gente, eu termino dizendo que nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós recebemos o Espírito Santo na nossa conversão. E nós não podemos, de jeito nenhum, subestimar esta fala. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor. Então, se você pertence a Jesus, se alegre, caminhe o caminho da cruz. Ainda que você tenha passado por um momento e dito: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, pense que o caminho é a cruz. Ainda que você tenha imaginado que Jesus Cristo tem poder para te dar um carro novo hoje, caminhe na verdade de que Ele está sentado à destra de Deus, intercede por aqueles que o amam. E pense carinhosamente na eternidade, porque é para lá que a gente vai. Que Deus nos abençoe. Eu só queria ler um texto. Posso, reverendo? O senhor deixa? Na verdade, é uma coisa pequena. É uma coisa pequena. Que diz assim. É de Thomas Kempis. Essa fala. E ele diz assim, ele faz as palavras de Jesus, ele fala como se Jesus falasse, né? Então ele diz assim: sigam-me, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr sua esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível e a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
e tomarão posse da vida eterna. Que Deus nos abençoe.